Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre predadores de abelhas. Epa! Bacana. Ô, tema bacana, É um hein? tema bom, né, professor? Porque muita gente faz live, muita gente vem perguntar, vem tendo dúvida, tem alguns problemas com alguns bichos que atacam as abelhas. Rapaz, é um negócio que a gente tem que conversar tanto sobre isso e a gente tem até que pegar aquela aula da Escola de Apicultura e refazer aquela aula. É verdade. Trazer uma aula atual, até diante de um momento aí que a gente tenha tanta mudança aí na natureza e tudo mais, e que envolve a questão dos predadores, né, cara? Mas é um tema que vem de encontro ao desejo de todo mundo. Todo mundo tem dúvida sobre isso, né, Jane? Sim. E assim, os predadores de abelhas são pontuais ou é uma coisa que acontece realmente em todo o ambiente, né? Porque fica essa dúvida. Às vezes é pontual da minha fazenda, na fazenda do vizinho já não tem os ataques. Como que funciona? Todo lugar tem predador. Todo lugar tem predador. E todo apiário, ele vai sofrer com algum tipo de predador. Um ou mais predadores. Eu tava olhando, tava conversando até com a Jane hoje mais cedo, vendo aqui quais são os predadores que a gente ia conversar hoje nesse podcast, professor. É. E eu vi que tem muitos deles que até tem na nossa fazenda, né, Jane? Sim. Só que não chega a atacar a abelha. Ou se ataca, a gente nem fica sabendo. Quer ver mais 3 aí que a gente esqueceu de botar na lista? Não põe não, o professor vai falar daqui a pouco. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar daqui a pouco. Vamos 3 falar que eu quais esqueci, são. cara. Não podemos esquecer deles. Não, vamos escrever Mas nós vamos aqui. falar daqui a pouquinho Vamos pra falar de turma. todos. Ué. Vamos Você falar vai de lembrando a todos. gente. Eu vou então. lembrando. Vamos São falar, muitos, cara. Isso, vamos falar quais são os predadores, vamos falar como eles atacam, quando é que chega a ser um problema e vamos falar como resolver o problema, né? Exatamente. Vamos tentar ajudar a turma aí no Brasil todo. É até importante, para a gente começar falando exatamente sobre o tema, a turma lembrar do seguinte, que existe o animal que é predador e existe o micro-organismo que causa doença. Uma coisa é a gente falar de doença, a outra coisa é falar de predador. Dá um exemplo aí, O professor. apicultor precisa separar, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de cria pútrida americana, Sim. que é causado por uma bactéria, ou seja, um micro-organismo que acometeu uma colmeia com algum tipo de deficiência na imunidade dela e que a bactéria chegou e instalou como doença. Isso é doença. Isso é doença. Certo. Cria pútrida europeia, que também é bactéria. Micro-organismo, é doença. Doença. Cria ensacada, também é micro-organismo, também é doença. Então, isso nós estamos falando de micro-organismo. Isso não é predador. Aham. Isso é um micro-organismo que ataca o organismo da abelha, o organismo da larva em desenvolvimento e causa uma patologia. O predador, ele vai atacar uma colmeia, mas ele não significa uma doença. Ele é um predador que tem mais força do que a abelha naquele momento, Mas é um animal. mas é um animal. É um animal atacando outro. Por exemplo, Então você pega, por exemplo, formiga. Formiga é um animal. varroa. Varroa. É um ácaro. É um ácaro, é um animal. Bacana. Quando você pega o besouro Aetna tunida, é um animal. Uhum. Ah, mas nós estamos falando aí de animais. Um besouro não é animal, o besouro é animal. Ele é Então, da classe animalia. Então a diferença... Ele é do reino animalia. Isso. Então a diferença entre o predador e a doença é porque o predador são animais que atacam as abelhas. Exatamente. E que expulsam a abelha do ambiente onde ela está. Isso. Ali é um predador. Ou mata a abelha, ou ataca a abelha, ou ataca a casa da abelha. Exatamente. Expulsando a É abelha. isso aí. E a doença é um micro-organismo. É um micro-organismo que acomete o corpo do corpo animal, da o corpo da abelha. Ah, pode ser um vírus, Um protozoário. vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo. Boa. Então, Bacana. tudo que é micro-organismo é doença. Muito e é bom. importante o apicultor ter essa diferença. Então, deixando bem clara a diferença, hoje vamos falar de Predadores. 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 Então Vamos vamos lá. começar dos maiores para os menores, Thiago? Pode ser. Pode ser? Dos maiores para os menores. Vamos lá. Olha, então. vamos fazer diferente, né? Dos Antes menores da pros gente menores. falar dos maiores ou dos menores até chegar na abelha, Ah. muita gente fala assim, professor, você diz que a abelha é um animal resistente. Se a abelha é um animal resistente, como que tem predador da abelha? Tem predador. Não quer dizer que a abelha não é um animal resistente, por ela ter uma população muito elevada de abelha, que ela não vai sofrer um ataque de predador. Ao longo de 100 milhões de anos, a natureza dotou a abelha do quê? Dotou a abelha de um dispositivo de segurança no final do abdômen dela, que deu condição dela elevar a população dela para além de 1.000, 2.000, 3.000 abelhas, chegar a 100 mil, 150, 200 mil abelhas e armazenar muito alimento. Que dispositivo é esse? Ferrão. O ferrão. Então, só isso aí já colocou a abelha numa condição dos animais com mais capacidade de se defender de predadores. Mas não quer dizer
que ele deixou de ter predador. Até porque quem não tem predador causa desequilíbrio, né? Exatamente. Verdade. Tem que ter a figura do predador Sim. para você ter um equilíbrio de população. A gente lembrou bem a questão do processo de seleção natural, né? Equilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico. Senão você tem aí uma superpopulação de abelha que domina tudo. Então, Né? a nossa abelha, ela é resistente, mas não é imortal. Não é imortal, ela não é imune. Não é imune. Ela é resistente. E bem E resistente. o apicultor ele tem que ter essa ciência. Muita gente fala assim, não, tem que criar uma abelha que ela tenha uma resistência total, perdão, tem uma imunidade total à doença ou a predador. Isso não vai acontecer nunca. Tomara que não, né? Não pode Se ser isso um- acontecer, você está gerando um maior desequilíbrio ambiental no ambiente, porque você tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio ele é causado pelo. Ele traz à tona a partir do predador que acomete aquele animal. Nem né? tantos predadores, nem tantas abelhas, nem, né? E não quer dizer que a abelha ela sofre predatismo de algum outro animal que ela não tenha força para se defender. E é o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Né? Bacana. Vamos começar por onde então, Jande? Dos menores? Dos menores, Pode vamos ser, lá? você que manda. O menor que a gente comentou até agora foi a varroa? Ela A chega a varroa ser dos- um predador? é o pequenininho. Ou ela só ela incomoda ou é... Você tem a varroa e você tem também o forídeo, que é menor ainda que a varroa. Explica o que é O cada um forídeo, desses. todos eles, você tem ovos, Mas entram nessa classe de predadores? entra na classe predador. O forídeo, ele acomete, ele preda a abelha. Então vamos primeiro, forídeo. O que é o forídeo? O forídeo é uma larvinha que bota um ovinho pequenininho, uma mosca que bota um ovinho pequenininho lá dentro do favo, e que quando a colmeia perde força de população, aquele ovo ele eclode e dá nascimento ao forídeo, que é um mosquitinho pequenininho. E aquele mosquitinho, ele morde a abelha, ele ataca a abelha, ele causa dor na abelha. É como a varroa, Ele só que habita o pequenininho. ambiente da- Ele habita o ambiente numa população muito grande. E ele cresce? Não, ele fica pequenininho. Aquele trenzinho aqui é mosquitinho. Um branquinho? Acho que a gente já teve varroa. Ou não, varroa não, Forídeo. Forídeo. Eu já vi o forídeo em abelha sem ferrão. Sem ferrão. Professor. Nas É nossas, muito não tô comum lembrado na de sem ter ferrão. visto, não. Mas acontece na com ferrão também. É. Normalmente E por são que colmeias que acontece? aonde você tem uma queda populacional muito grande, ou a abelha abandona por alguma razão, não importa que razão seja, e que ficam favos com muito pólen na colmeia. Ficou muito pólen na colmeia, pólen é fonte de proteína, vitamina, sal mineral, aminoácido, e não é fonte disso só para abelha, né? É fonte para qualquer ser vivo Pra qualquer ser que entra para dentro da colmeia. E o forídeo, ele alimenta daquilo. Então acontece quando tem uma grande quantidade de comida, muito espaço Exatamente. e pouca abelha. Exatamente. Ah, bacana. Então tem um desequilíbrio na colmeia e isso pode dar um ataque de forídeo. Exatamente. E E como o- é que a gente sabe que aquela colmeia está atacada pelo forídeo? Quando você abre a colmeia, você vê aquele tanto de mosquitinho andando. Você não vê muita população de abelha e você vê aquele tanto de mosquitinho andando no favo, mosquito mesmo, andando ali, ó. Sabe? É impressionante quando você... Aquela coisa pequenininha, sabe, Jande? E tá ali. E dá um cheiro, não é aquele cheiro de colmeia. Dá um cheiro de uma colmeia que parece que ela tá estragando. Já viu carne quando tá estragando? Azeda, uma coisa assim. Um cheiro fermentado. assim, um fermentado, Um fermentado. exatamente. Então você observa aquilo na hora, você vê que é o forídeo. Opa, a colmeia tá com forídeo. É como você falou, vê demais em abelha sem ferrão. É, eu já Sem vi ferrão é o isso. que mais dá. Até por causa do tipo de mel, a fermentação do mel Da abelha sem ferrão, que tem muita água, Muita ali água. e muito pólen armazenado, né? Inclusive, eu lembro do nosso curso de meliponicultura, que tem lá na Escola de Apicultura, o Tainan mostrando. É. Ele fala dos problemas que acometem a abelha sem ferrão, e o forídeo é um deles. E toda abelha sem ferrão, É o você tem que ter um principal trabalho problema com- da abelha sem com ferrão. plástico, É. você tem que vedar bem a Exatamente. colmeia. Se não entra mesmo. É. Se entrou um mosquitinho, botou ovo lá dentro, a colmeia perdeu um pouquinho de força. ele E desenvolve. ela é muito frágil no que diz respeito ao processo de defesa dela, é diferente da APS demais por isso também. Se a APS tem uma vantagem competitiva em relação à SF, essa é uma também. A capacidade de defesa dela, de resistência dela ao predador, é muitas vezes maior do que o de uma abelha sem ferrão. A começar do fato de que ela não tem ferrão. Exatamente. Então, professor, Por isso que ela também não consegue nem armazenar muito mel. Então, Já pensou, ela sem ferrão armazenando 100 kg de mel? Nossa senhora, seria uma Tudo quanto é maravilha. predador, ela atacaria ela. É verdade. Então, olha como é que a natureza é sábia. A natureza ela deu condição à abelha com ferrão de armazenar muito mel, porque ela dotou a abelha com ferrão. Então, Por isso, né? Tem um recurso de defesa. Está relacionado, está diretamente relacionado. Né? Se o apicultor identificou a presença do forídeo, e aí, como combatê-lo? O forídeo, o que ele tem que fazer para combater o forídeo é fazer um reforço naquela colmeia de cria nova, cria de larva, cria madura. As 3 castas. Com quadros de outras colônias. Com quadros de outras colônias e preferencialmente cheios de abelha. É o reforço 3 cheiros.
Você tem o cheiro da colmeia que está cometida pelo problema, e você vai trazer outros 3 cheiros de outras 3 colmeias quaisquer do apiário. Uma de cria nova, uma de cria de larva, uma de cria madura. Normalmente, essa colmeia está sem rainha. Normalmente. Não quer dizer que está sempre sem rainha. Às vezes ela até tem a rainha, mas está no processo do quê? Ela está em diapausa. Se tiver uma rainha fraca? Se tiver uma rainha fraca. Se tiver uma rainha fraca, ela pode estar em diapausa. Mas às vezes ela está em diapausa também por conta de alguma deficiência que teve de algum aminoácido na natureza. De qualquer Então, forma, tem vários fatores. Tem um desequilíbrio ali que a gente... Está desequilibrado. E na maioria das vezes ela não tem rainha. Na maioria das vezes. Então você já vai introduzir um quadro de cria nova, um quadro de cria de larva, um quadro de cria madura, para poder restabelecer o ciclo das gerações da colmeia e população alta de abelha naqueles quadros para quê? Para dar novamente fôlego para aquela colmeia para poder combater aquele predador que está ali. Do momento que você chegou com população de abelha, a abelha faxineira junto com a abelha sentinela vão juntar em cima daquele forídeo e botar para fora da colmeia. A sentinela mata o mosquito e a faxineira joga para fora da colmeia. E a colmeia dali a 15, 20 dias está recuperada. Olha que fantástico. Então é por aí. Bacana. E o processo em seguida, logo depois do forídeo, que tem o mesmo procedimento também, porque ela ataca a colmeia, é a varroa. Então seria o nosso predador número 2, E que é o mais preocupante na apicultura mundial. E o que é essa varroa? A varroa ela é um ácaro. Ela é um ácaro que ela entra para dentro da colmeia. O ácaro está presente no ambiente. O ácaro está presente no solo, ele está presente na natureza. Ele chega para dentro da colmeia, encontra a colmeia também com baixa população, ou às vezes até encontra uma boa população, mas aquele enxame ele está com deficiência de nutrição, cai o comportamento higiênico dela, cai a capacidade de defesa dela, a varroa entra para dentro da colmeia e começa a multiplicar também na colmeia. A varroa ela entra para dentro da colmeia, o que ela vai buscar prioritariamente primeiro é quem? São as larvas em desenvolvimento, é a cria de larva. E entre a cria de larva de operário e a cria de larva de zangão, ela vai preferencialmente na cria de larva de zangão, porque a cria de larva de zangão recebe apilarnil de alimentação. O apilarnil é o similar da geleia real para o zangão. Olha, o tempo todo, né? Então você tem Ele a é melhor geleia real, alimentado. que é o alimento produzido pela Apis mellifera na glândula hipofaringiana para alimentar a rainha, e você tem o apilarnil, que também é produzido pela glândula hipofaringiana para poder alimentar a larva do zangão em desenvolvimento. Então o apilarnil ele é o hormônio, ele é o hormônio glandular produzido pela abelha para o zangão. Excesso de zangão pode ser um atrativo para a varroa, então? Ele depende. Depende. A colmeia pode ter muito zangão, mas se ela tiver com o grau de nutrição dela equilibrado, então você tem uma colmeia que está com condição de comportamento higiênico como? No topo. No topo. Se ela está com aquela condição de comportamento higiênico no topo, você também está estimulando na Apis mellifera africanizada, e é um comportamento exclusivo da africanizada, a capacidade dela, com as patas dela, pegar a varroa com a boca, com a língua e com as patas e jogar para fora da colmeia. Só a abelha africanizada consegue isso. A Apis mellifera ligústica, por exemplo, italiana pura, não dá conta. Então, o apicultor que não trabalha com a Apis mellifera africanizada tem que entrar com é o que eu falo defensivo químico. Essa turma, e aí a gente tem que entrar naquele tema polêmico, essa turma que está aí, espalhando a abelha europeia pura, Brasil afora. As F0. E tem muita gente botando aí F0, exatamente. A gente está estudando, hein, cara? A gente está estudando. Eu sou da escola. Tá vendo, Murilão? A gente está estudando firme aqui. A F0, porque a F1 tem 3/4 de sangue europeu. Ela tem 1/4 de sangue africanizado. Então, a abelha africanizada F1, ela tem algum comportamento de defesa bem eficiente contra a varroa, mas a F0 não tem. Mas para quem está chegando agora, explica o que é F0, F1, F2, o que é isso? A F0 é a rainha europeia pura, então, fecundada por um zangão europeu puro. Não tem sangue africano na mistura. Certo. Lembrando que a nossa africanizada ela é uma híbrida, uma mistura da africana com a europeia. Africana europeia. Então, exatamente. A abelha que vem com sangue europeu puro é chamado de F0. F0. O que é o F1? A F1 é uma rainha europeia pura, fecundada por um zangão africanizado. O que é o zangão africanizado? Ele é filho de uma rainha que tem sangue europeu e sangue africano misturado. Exatamente. Aquele zangão é que vai estar fecundando aquela rainha. Como ele tem sangue africanizado, então você vai ter filhas daquela rainha F1 que vão nascer com 3/4 de sangue europeu.
3/4 vão vir da rainha e 1/4 vai vir do zangão. Ué, professor, mas não tinha que vir, não era meio a meio, não? Não. Porque o zangão é haploide, ele é filho só da rainha. Ele é filho só da mãe. Ele é só é filho da mãe. Se você quisesse xingar o zangão, você é o filho da mãe. Você não tá xingando, Funciona. não. Você tá elogiando, ele é filho só da mãe mesmo. Ele só é filho da mãe. Então, F2, F3 e daí pra frente, F2 aí, só gerações. F2 aí você já tá pegando uma filha daquela rainha F1, que aí sim já é africanizada mesmo, porque ela já vê, ela tem um pai zangão africanizado, e tá colocando para fecundar com outro zangão africanizado. Então F2, F3, F4, aí já é a nossa abelha africanizada normal. Bacana. Né? Então, quanto maior o F, mais ele se afasta do sangue europeu puro. Exatamente. E mais vai se tornando um africanizado. O que o apicultor raiz. ele tem que compreender é que o processo de seleção dele tem que ser baseado em quê? Não é na raça. É o que então? É o grau de observação que você vai ter de características da colmeia. Você tem que observar quais características de uma rainha campeã. Você tem que observar a produtividade, você tem que observar o comportamento higiênico, você tem que observar o baixo índice rechimeatório, você tem que observar a defensividade e você tem que observar o comportamento higiênico. 5 pontos você tem que observar. Você encontrou esses 5 pontos, você tem uma rainha campeã. Independente dela ser europeia. Se você encontrar os 5 pontos numa europeia, beleza. Então fala pra fazer aquele news aqui bem bacana. Os 5 pontos, professor. Quais Os 5 são? pontos. Os 5 pontos você tem produtividade, mansidão ou agressividade, comportamento higiênico, defensividade e resistência à fome. São 5 pontos que você tem que identificar numa rainha campeã. Se você encontrou esses 5 pontos em uma colmeia, essas 5 características em uma rainha, você tem um diamante. Qual que é o grau de encontrar os 5 pontos de uma rainha dessa? 1 em 1 milhão. É 1 por milhão. Mas a morfologia também tem uma alteração. A morfologia tem alteração. Aí ela vai ser demonstrada onde? No comportamento higiênico. É a capacidade daquela abelha... As patinhas movem diferente, né? Para você ver que a abelha africanizada ela tem uma capacidade muito maior de produção de própolis verde do que uma abelha, por exemplo, europeia, igual você tem a Apis mellifera cárnica, que é conhecida como uma abelha boa produtora de própolis. Na Europa. Coletando própolis de pinheiro europeu. Se você pegar uma Apis mellifera cárnica e colocar numa lavoura, por exemplo, de alecrim do campo, ela não vai puxar própolis verde. Porque ela não tem ergonomia para pegar própolis verde. Ah, mas eu tenho aqui uma cárnica que produz própolis verde. Deve ser F1. Deve ser uma rainha pura Que puxou características. que fecundou com o zangão africanizado e puxou filhas com 3/4 de sangue europeu. Já tem uma característica física que é adaptada. Professora Etelvina tem pesquisa assim, ó, detalhada disso, feita ainda nos anos 90. Provando que a abelha que faz coleta de própolis verde é a abelha africanizada. Então, ergonomia, é o que você falou, Jandy. Essa vontade que alguns apicultores têm de trazer as abelhas europeias, a abelha Europa, a abelha Europa para cá, tem a ver mais com a mansidão que elas têm em excesso, né? Assim, até que a gente vê essas fotos maravilhosas da Europa, os apicultores sem luva, só com véu no rosto, aquela coisa... Pequenininho. Camarão pequenininho. Bichinho de pelúcia. Pra gente já São não... abelhas que estão sofrendo de doenças sérias na Europa. Exatamente. O risco que a gente está trazendo de trazer isso para cá, De trazer né? isso para cá. Então a gente vê... O Ministério da Agricultura tem embargo permanente contra a entrada desse tipo de material biológico vindo do exterior. Então é contrabando? É contrabando. O que está entrando no Brasil é contrabando. Então é muito sério o que está sendo feito. Cuidado quem está divulgando aí F0, que tem que ter um cuidado com isso, porque é crime. E eu já vi, professor, muito vídeo do pessoal mostrando criação de rainha, criação... E são realmente são apicultores que trabalham com F1. Sim. E eles mostram ataque de varroa. Sim. Então tem tudo a ver a questão da genética da abelha Da raça. com o ataque do predador varroa. Tem a ver. Ah, mas eu vejo varroa aqui na minha abelha africanizada. Pode observar que não troca favo velho, não troca rainha, não faz alimentação, não dá conforto biológico para a abelha. Aí já é uma questão de manejo. Exatamente. Se você tem a africanizada brasileira nossa, que você captura por caixa isca, que você faz resgate e tudo mais, tem varroa nela? Tá dando varroa nas suas colmeias? Meu amigo, minha amiga, você não está cuidando da sua abelha. Se deu varroa na sua colmeia, é indicativo de que você está tratando a abelha como cachoteiro.
Tá Isso sendo aí negligente. negligente. Entra com nutrição, entra com bife proteico, igual a gente Então, orienta vamos lá. no. O apicultor achou a varroa. O que ele vai fazer para combater esse predador? O que ele vai fazer para combater esse predador é entrar a alimentação nessa colônia. Xarope com promotor de crescimento e bife proteico. Independente Se ele, da... inclusive, puder turbinar esse bife proteico a 35% de proteína, melhor ainda. Opa. Por quê? Porque você tem que dar uma carga de aminoácido. Então você não vai tacar remédio, não vai... Não existe remédio. É nutrição. Ou seja, melhorar então a força da sua colmeia. Professor Dejair Messas, de Universidade Federal de Viçosa, anos 90 também fez pesquisas em cima de pesquisas disso. É entrar nutrição, colmeia de abelha africanizada bem nutrida, tem comportamento higiênico no topo. Você não tem nenhum problema de varroa. Zero. Zero varroa. O professor já teve alguma vez nas suas colmeias, professor? Nunca teve. Para não dizer que eu não tive. Ah. Para não dizer que eu não tive. Quando a gente começou a apicultura lá em 83, o nosso professor, que era o professor Francisco Schmidt, está vivo ainda. Já tem seus mais de 80 anos, já está velhinho. Está lá em Minas ainda, lá no sítio Apisnatura. É o nome do sítio dele. Lugar maravilhoso, cheio de floresta, tal, bacana. E o professor Francisco Schmidt, a vida inteira, ele trabalhou com a abelha europeia. A vida inteira. E o curso que ele nos aplicou lá em 83, ele doutrinou o tempo todo para trabalhar com quem? Com a abelha europeia pura. Na época sempre teve essa... Tinha essa coisa ainda, aquela coisa da guerra de abelha europeia com a abelha africana. Bem africanizada. Exatamente. Não se tinha conhecimento. Em 83 ainda estava iniciando, né? Abelha assassina. Então, quando a gente implantou as nossas primeiras 5 colmeias lá no sítio, foi de abelha europeia pura, que a gente comprou com o professor Francisco Schmidt. Quando deu 2 meses, entupiu de varroa. Nossa Senhora. Nossa. Entupiu de varroa. Aí entrou um outro professor, que estava novinho nessa época ainda. Eu tinha o quê? Eu tinha 8 anos, ele tinha 22 para 23 anos, tinha acabado de formar, que foi o Másio, da Apis Indígenas, que teve inclusive no nosso primeiro congresso, não sei se você lembra dele. O Másio, ele estava iniciando a Apis Indígenas, a lojinha dele, tudo começando, cara, 23 anos, recém-formado, começando a carreira na apicultura. Aí ele nos vendeu 5 colmeias de abelha africanizada. Que aí ele já teve o trabalho já orientado pelo professor Dejair, da UFV. Aí já veio o trabalho também do professor Huertas, da UFV. Outra linha veio o trabalho do professor Ademir Spencer Soares, da USP, Ribeirão Preto. Já foi uma outra linha que já foi africanizada. Foi colocar a abelha africanizada no sítio, trocar as rainhas, com 90 dias sumiu varroa. Eu já vi vídeo... de... Brava. Aí veio aquela coisa. Aí veio a outra história. A outra história. Que o professor Francisco falava assim... Apicultor que apicultor não usa luva. Claro, eu usando a abelha, trabalhando com a abelha europeia, não preciso usar luva. Aí vai o bobo do Armindo Júnior, 8 para 9 anos de idade. Não, pai, eu vou ir sem luva. Porque apicultor que apicultor não usa luva. Aí desce o bocó do Armindo Júnior com o Armindo Pai sem luva. E o Armindo Pai de luva. Tomei umas 90 ferroadas nessas duas mãos, eu tinha 9 anos. Olha fui aí. parar no hospital, rapaz. Nunca mais trabalhei com apicultura sem luva. Tá doido? Eu aprendi na dor, rapaz. Nossa, tá É bruto, viu? Tem alguns manejos que realmente não dá. Então foi a abelha africanizada. Eu lembro daquele documentário Mais Que Mel, onde tem um texano, que ele fala de quando surgiu a abelha africanizada, que era aquela abelha assassina, e eles tinham, lá nos Estados Unidos, tinham que comunicar às autoridades... A defesa agropecuária americana. Que estava começando a surgir a africanizada lá nos Estados Unidos, que ela tinha subido já da América do Sul, estava chegando no sul dos Estados Unidos. No Texas. E lá eles tinham que comunicar às autoridades para poder matar aquela abelha africanizada. Exatamente. E lá nos Estados Unidos tem um controle muito radical. E ainda tem. Ainda tem. E ainda é bem tem. eficaz, né? E não conseguiu segurar a nossa africanizada. Não conseguiu segurar. O que segurou para não deixar avançar território americano adentro foi a questão do clima. Né? Porque ela chegou até o Trópico de Capricórnio, e ali, do Trópico de Câncer, e ali ficou. Mas ela foi até o Trópico de Câncer. Dali pra frente não passou, gente. E tem esse documentário. Quem tiver a oportunidade de assistir, é o Mais Que Mel. Tá no YouTube. No YouTube à venda. R$6,90 o aluguel dele. Vale a pena. Vale muito a pena. 2 horas de documentário, o documentário mais bem feito que eu já vi de apicultura até hoje. Traz um conhecimento incrível. Que fala dos problemas que as abelhas sofrem no mundo todo com a mortandade da população das abelhas. É com a questão da CCD, que é o colapso de desordem das abelhas. Isso. Que é um problema que você tem hoje em escala planetária, é uma pandemia que dá nas abelhas europeias, nas apis mellifera e as apis indica e apis dorsata, inclusive as apis também, que essas são as asiáticas, né? Essas também estão sofrendo com o colapso de desordem das abelhas. A CCD não tem uma causa definida. Tem várias. Então você tem várias suspeitas, várias hipóteses.
E, na realidade, o documentário ele foi muito feliz. Porque o que ele trouxe de trabalho foi o quê? É tudo reunido, tudo junto e misturado que está causando esse problema nas abelhas lá. Isso. Aí o que esse apicultor trouxe? Ele até fala lá que quando surgiu aquela abelha, ele falou, não, ele ficou com dó de matar aquela abelha e falou, vou fazer o seguinte, eu vou tirar a rainha dela, que é uma rainha africanizada. E vou deixar a varroa atacar. Não, e vou introduzir uma rainha europeia. Porque vai amansar a abelha. O que elas fizeram com a rainha europeia? Elas mataram a rainha europeia. Mataram a rainha europeia. E puxaram a outra africanizada. Não aceitou, então. Aí ele não falou, aceitou. gente, essa abelha é muito má. É uma abelha cruel. Eu vou deixar essa abelha sem tratamento, não vou aplicar remédio nessa abelha. E vou deixar a varroa atacar. Porque todas as abelhas deles sofrem com varroa e ele entra com a remédio, com a acaricida, para poder matar a varroa. E ele falou, essa abelha é muito má. Eu não contaminando o mel. E a varroa não desenvolveu na comédia a abelha africanizada. E ele ficou impressionado. Assim, mas peraí. Se virou sozinha. E produziu muito mel. Produziu muito mel. Foi outro fato. E polinização eficiente. Produziu muito mel, não teve problema com varroa e ela eliminou as varroas sozinha. E aí ele ficou encantado pelo quê? Que ele conseguiu produzir um mel limpo. Livre de remédio. Foi a única colmeia que produziu mel limpo. O restante tudo cheio de acaricida. Hoje você tem uma apicultura no Texas, né? Texas, Novo México, os estados americanos ali que fazem fronteira com o México, a própria Califórnia, né? Você tem apicultura ali hoje com a abelha africanizada ali. Você tem ainda apicultores que têm resistência à questão da abelha africanizada, mas não há porquê. Não, porque eles entram ali com a abelha europeia pura e tem problema de doença. A tecnologia de segurança hoje em dia garante que a gente possa trabalhar com segurança, mesmo tendo a abelha mais defensiva. Exatamente. E o Brasil cresceu muito nessa questão de segurança na apicultura. Demais. Né? Por causa dessa abelha nossa. Demais. Gente, vamos dar seguimento? Vambora, A gente já falou do forídeo e da varroa. Nossa, tem predador demais ainda. A gente estava enumerando alguns. A gente colocou, Thiago, o cupim. Vamos falar um outro pequenininho antes do cupim? É o besouro. Besouro. O besouro tá maior que o cupim. Tá maior que o cupim. É isso que eu ia falar. O cupim, eu acho que ele nem chega a ser predador. Ele é predador da caixa, né? Você tem várias espécies de besouro, não é só um. Você tem pelo menos 6 espécies de besouro que atacam a abelha. Então vamos falar primeiro do cupim, depois entra no besouro, porque esse besouro é novidade. Vamos lá no cupim. Vamos lá, cupim e formiga, né? Formiga. Cupim e formiga, os dois estão na mesma categoria. Estão na mesma categoria, ele chega... E esse talvez seja o predador que existe na nossa região, né, Jande? Demais. Esse, porque assim, a gente tem vários predadores, na nossa região tem muitos predadores, inclusive os grandes também. Tem tamanduá, tem muito bicho, mas nunca incomodou nossas colmeias. As formigas, gente, agora, é desafio. Desafio. Formiga e cupim tem uma questão, Thiago. O cupim, ele não é predador da abelha. É, verdade. O cupim, ele é predador do quê? Da colmeia. Da colmeia de madeira. Colmeia de madeira. Então o cupim não faz nada com a abelha. O cupim não faz nem cosquinha na abelha. Eles convivem em harmonia. Convivem em harmonia. Ali você tem um processo de simbiose ali, uma relação ali. Uma relação ecológica ali de mais. Um não incomoda o outro. Agora, o cupim em relação à caixa da madeira, acaba com a caixa de madeira. A gente considera o cupim um predador porque ele causa um certo prejuízo econômico ao apicultor. Né? Principalmente o apicultor que usa madeira branca nas colmeias. Hoje, que é a maioria hoje. Que é a maioria. Ah, professor, então tem que usar madeira de lei. Não, gente. O apicultor tem que outra entender alternativa, né? De que ele precisa usar madeiras renováveis. É a primeira coisa que o apicultor tem que entender. Não existe mais madeira de lei. Ah, mas aqui na minha região o pessoal tira ainda porque tem controle do IBAMA. Será que tem mesmo? Fecharam uma serraria no Mato Grosso agora, o cara esquentando documentação do IBAMA. E pegando cedo lá no meio do mato. Nossa, que crime. Então, complicado. Então, o apicultor tem que trabalhar com pinos e eucalipto. Ah, professor, mas aí a colmeia vai durar pouco. Não. Faz fritura da colmeia. Você fez a fritura da colmeia, você pegou uma colmeia que você comprou, a madeira tá ali, bacaninha e tal, a colmeia pronta. Ela não teve nenhum tipo de impermeabilização ainda. Pega um tanque, pega um tambor de ferro, coloca ali uma parte de parafina, uma parte de óleo de soja e uma parte de cera de carnaúba. Ou então breu colofônia, pode ser também, que é um tipo de cerume também. Você ferve tudo aquilo ali, coloca uma quantidade ali de uns 100, 200 litros, da mistura dos três, uma parte de cada. Na hora que ele chegar na temperatura de 140 a 150 graus, quase em ponto de ebulição, você mergulha a colmeia lá dentro e faz uma fritura daquela colmeia por 5 minutos. Vai borbulhar, e borbulhar muito. O apicultor tem que ter até cuidado com isso, que na hora que ele mergulha, aquele borbulho, se ele vier na tua pele,
Já era. Não vai machucar, não. Vai causar uma lesão mesmo grave. Queimadura de terceiro grau, milho pesada. Então tem que ter cuidado. Você vai usar uma roldana com corrente, mergulhar a colmeia, voltar a tirar, né? Para você não aproximar. Tem uma opção mais segura do que mexer com queimar? Tem a opção de você usar verniz ecológico, que é uma impermeabilização a frio. Só que o tempo de sobrevida da colmeia não se torna tão extenso igual da fritura. O verniz ecológico é uma solução à base de própolis e óleo de soja e entra ainda álcool etílico, onde você faz ali uma mistura desses 3 produtos para você ter como se fosse... Não é um verniz que dá cor. Tem gente que me liga na companhia da abelha, professor, eu trabalho aqui com móveis para poder colocar em casas e esse verniz que eu estou querendo colocar aí, o verniz ecológico, ele dá brilho na madeira? Aí eu falo, não, dá brilho nenhum. Ué, mas então que razão que tem esse verniz? É simplesmente aumentar o tempo de vida das colmeias, não é estético. Então não é um verniz estético. Então, e ele aumenta o quê? Ele apenas dobra o tempo de vida da colmeia. Um pinus, por exemplo, que dura 5 anos, vai durar 10. Você passa no verniz ecológico. Um eucalipto, que dura 15 anos, vai durar 30. Não, que já está muito bom. Que está ótimo. Uma colmeia de cedro, que dura 30 anos, vai durar 60, passando verniz. Se você impermeabilizar com a fritura dela, uma colmeia de pinos, ela salta de 5 para 20 anos. Uma colmeia de eucalipto, ela salta de 15 para 40 anos. Uma colmeia de cedro, ela sai de 30 para 200 anos. Uau! Ou seja, você pegar uma madeira de eucalipto, que o cedro aí a gente já está tirando da lista. Sim. É madeira de lei. É difícil de achar. Então você pode usar um pinus e eucalipto hoje, impermeabiliza, e você tem o tempo de vida da colmeia, que é o mesmo de uma madeira de lei. Então não há razão do apicultor usar madeira natural. Eu já percebi que muitas vezes a gente perdeu colmeia no nosso apiário por desleixo. É falta de dar aquela revisão, aquela olhadinha atrás, do lado, do outro. Porque se a gente focasse um pouco mais atento, dava para ter pego uma boa cobertura na colmeia. Um sal e cal fora da hora. Um sal e cal no apiário. Esse é um ponto bacana que ajuda para uma boa cobertura na colmeia para proteger da chuva, proteger do sol, proteger do vento. Né? Você tem que proteger, ué. Que ajuda o cupim, ajuda a formiga, professor. Formiga é um problema sério. Formiga, eu conto um caso que eu e meu pai tivemos, eu e o Armin do pai tivemos. Em Barão de Cocais, a gente chegando, a gente estava montando um apiário, uma área de muita floresta, era 100% pasto apícola. 100% pasto apícola, uma área de transição de Mata Atlântica para Cerrado. Uau! Então, uma área que dava para colocar ali tranquilamente 120 colmeias. E a gente montou um apiário para 120 colmeias. Chegamos a montar mesmo. Mas a gente levou uma primeira leva de colmeias de 30 colmeias. Quando a gente foi levar a segunda leva, chegando com 30 colmeias dentro do carro para completar 60, quem que a gente pega atacando as 30 colmeias que a gente levou primeiro? Não. Uma ninhada de formiga correção. Para mim essa é a brava. E a correção é 4 milhões de formigas uma ninhada dela. E dói a picada dela. E se você parar no meio, e ela cobre uma área imensa também na mata. Não tem ela cobre uma área de 500 metros por 500 metros. Se você parar no meio de uma ninhada dessa, para onde você correr é só formiga. A pessoa que cai no meio de uma ninhada dessa, no meio da floresta, ela morre. E ela mata uma pessoa. Uma ninhada de formiga correção. E aonde que tem colmeia com 100 mil abelhas que dá conta de atacar um ninho de formiga desse com 4 bilhões? Que tem 40 vezes mais população. Não dá conta. Então eu lembro que a gente chegou, aí começamos a pegar enxada para poder arrastar as formigas, para poder tirar as formigas, elas estavam subindo e atacando as abelhas. Gente, eu sei que nesse tempo, que durou umas 2 horas a gente tentando salvar as 30 colmeias, a gente conseguiu salvar das 30, 22. 8 levantou o voo na nossa frente. Que desespero. Elas não deram conta de proteger o ninho daquele ataque de formigas e levantou o voo na nossa frente. A rainha saiu e foi embora. 8. Então a correção é um problema sério. Como é que você cuida da questão da correção? A limpeza do apiário, rastelar o apiário, aplicação de sal e cal. Você fazer a aplicação aí sim do óleo queimado, mas o óleo queimado tem que ser numa estrutura larga no pé daquele suporte, para não deixar com que a formiga também sobrenade o óleo. Ela cria tensão superficial no óleo queimado. Então é impressionante. Igual você tem pernilongo, que cria tensão superficial na água, a formiga correção faz isso no óleo, cara. É um trem assustador. Então não adianta fazer um estreitinho ali, não adianta fazer um estreitinho, ela vai subir e vai passar.
Faz até aquela corrente, redução né? de alvado, população forte, colmeia bem nutrida, bem alimentada, com comportamento higiênico ali no talo mesmo para poder proteger. E esse apiário limpo e o sal e cal é importante até contra cupim também, né? Contra cupim também. E só contra esses dois? Sapo. Sapo é um problema sério no apiário. Onde você tem apiário montado ali em áreas que tem muita vegetação, no período de chuva, que corresponde normalmente, na maior parte do Brasil, ao período de entre-safra, o sapo vai para a porta da colmeia, sapo boi, grandão, a língua dele dá 1 metro. Que 1 metro, Murilo? O bicho solta a língua dele aqui, meu amigo, vai lá no... É igual um camaleão. Fica só lanchando. Vai lá na porta da colmeia, quando a abelha sobra no alvado, a língua dele vai lá e come. E não ferrou. E o estômago daquele bicho é uma coisa assustadora. Não tem fim. Ele come ali 20 mil abelhas numa noite. Credo. Um sapo boi. Porque ele é grande, o estômago dele é grande. 20 mil abelhas, cara. Então é um animal que você vai combater como? Sal e cal no apiário. Cobra. Mas cobra come abelha. Você pega, por exemplo, a cobra, a jararaca, que é pequenininha, fininha, perigosíssima. Ela come a abelha e normalmente entra para dentro da colmeia e enrola num cantinho da colmeia. Quando as demais abelhas, se ela tiver com um comportamento higiênico alto, um comportamento de defesa alto, as abelhas sentinelas vão juntar em cima daquela cobra dentro da colmeia e vão matar a cobra. Mas antes de ter matado a cobra, ela já comeu muita abelha. E come muita também, igual sapo. Você tem notícia disso acontecer? Eu já encontrei, foi uma cobra enrolada, morta dentro da colmeia, e o corpo dela todo mumificado com própolis. Quando a gente não deixaram nem apodrecer lá dentro, então. Não apodreceu. Quando a gente foi tirar com ferrão para soltar o corpo dela, que rasgou uma parte do corpo dela, saiu sangue. O sangue, a carne estava boazinha. Por quê? Porque a própolis manteve. Olha que coisa impressionante. Interessante. Ó, estudos aí sobre isso, então. Besouro. A gente estava falando do besouro. Então, agora besouro é outro agora. Bicho aqui da lista, então. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha, foi forídeo, varroa, cupins, formigas e besouro. Vamos lá. Besouros, ele tá na moda porque tá todo mundo falando do Aetna tunida. O que é o Aetna tunida? Eu só conheci o Aetna tunida. Pois é, não. Tem vários besouros dentro da fauna brasileira que atacam a abelha. Ele fica ali debaixo entre a tampa da colmeia e a telha. Besouro grande, ele é desse tamanho assim, ó. Tipo escaravelho mesmo. Esse eu não conheço. Ele desce, fica ali junto do alvaro da colmeia. Na hora que uma abelha bobeia na frente dela, ela solta o ferrão, mata a abelha, já pega com a pata, leva para debaixo da telha. Quando você levanta a telha, encontra aquele tanto de cadáver, aquele cemitério, e ele faz uma teia ainda, aquele cemitério de abelhas mortas ali. E vai sugando a hemolinfa da abelha, né? Daquela abelha morta. E ele só multiplica em período de chuva. Ele não multiplica no período da seca. Para nossa sorte, isso daí a gente não tem, não. Em Minas tem demais. Lá no sítio a gente sofre com esse besouro. Os apiários de Minas Gerais sofrem demais com esse besouro. E como é que faz para evitar esse bicho? Esse você tem também que matar ele mesmo. Você tem que você tem que abrir, olhar lá. Quando você tirar a telha, que você encontrar o besouro, mata o besouro. Falando em telha, controle é dessa maneira. o que a gente tem bastante lá, e é um outro predador, eu imagino, aranhas. É um problema sério. Antes da gente falar da aranha, deixa eu falar da Aetna tunida. Isso é importante. É importante a gente falar dele, porque o Aetna tunida ele surgiu como? Ele é um besouro nativo da América? Não. Ele é um besouro nativo da Ásia. Chegou para a Europa, espalhou na Europa, espalhou na África e chegou no Brasil. Como que ele chegou no Brasil? Chegou de navio. Eu ia falar navio, né? Chegou de navio e apareceu em Rio Claro, numa colmeia de abelhas lá em Rio Claro, no campus da Unesp. E aí fica aquela dúvida. Será que ele chegou de navio mesmo ou foi introduzido... Ou foi chegado aqui por alguém? Foi chegado. Introduzido propositalmente. Fica essa dúvida sempre no ar. Por quê? Porque Rio Claro não está perto do Porto de Santos. E coincidência ou não, o mesmo campus que chegou a Aetna tunida foi o mesmo que chegou às abelhas africanas lá em 56 com o professor Kerr. Chegou na mesma faculdade, no mesmo campus, no mesmo apiário. Coincidência. Ou não. Ah, não, chegou pro navio. Tá, chegou no navio. E como que ele saiu do Porto de Santos e foi parar lá em Rio Claro, que está a mais de 100 quilômetros de Santos? Fica aquela dúvida. E aí fica a dúvida. Não vou nem entrar nisso, porque isso aí nem vem ao caso agora, porque agora a gente tem que cuidar realmente da questão da Aetna tunida. A Aetna tunida, ele é um problema para a apicultura? Não. Ele é um problema para a indústria da fruticultura. Por quê? Porque ele multiplica em todo ambiente que tem muito carboidrato. Ele multiplica na colmeia, tem muito carboidrato, é o mel.
tem muita proteína. Na fruta tem muito carboidrato mesmo. Adora frutose. Então ele pega ali laranja, limão, mexerica. Tudo que tenha muita frutose, ele vai chegar e vai botar muito ovo. Só que a postura dele de ovo não é igual da Apis mellifera, por exemplo, que a rainha bota 7 mil ovos por dia. Ele bota 50 mil ovos por dia. Nossa. E multiplicou aquele ovo ali, aquela quantidade de ovos, aquela quantidade de besouro, aquilo ali causa também o quê? Uma quantidade excessiva de larva que leva à perda do fruto. E aquela perda do fruto pode causar, inclusive, doença humana. Então você tem hoje vários países que onde você não tem um controle efetivo da questão da etinatunida, a indústria da fruticultura ela sofre embarque sanitário. Então por que estão controlando tanto a parte da abelha? Porque o mecanismo de difusão dentro do Brasil é via colmeia. A vida inteira a gente pode trafegar com a abelha para lá, para cá, daqui para São Paulo para Porto Alegre para Belém, de Belém para Rondônia, de Rondônia lá para Roraima, de Roraima lá para o Rio Grande do Norte. Todo mundo levando a abelha para lá e para cá, normal. Acabou isso. São Paulo já é obrigatório você ter a comunicação do seu apiário e o controle sanitário do seu apiário feito pela Defesa Agropecuária. Hoje já existe nos demais estados brasileiros uma orientação, por enquanto uma orientação para que cada apicultor faça a sua comunicação de apiário. Daqui a pouco vai ser obrigatório também. Para você montar apiário, você vai ter que comunicar o apiário primeiro. Exatamente para quê? Para você ter controle das suas abelhas, o que existe patologia, o que existe doença, se existe a etinatunida. Se você vai transportar a abelha, você tem que apresentar certificado sanitário daquela abelha para entrar em outro estado, para você garantir que a sua abelha não tem etinatunida para não espalhar. É igual gado, é igual a fitosa. Então vai chegar numa condição, isso já é para logo. Não é à toa que a gente pede para os nossos alunos da Escola de Apicultura comunicar apiário por conta do quê? Já vamos antecipar. Sabia que eu gosto disso? Na hora disso? que isso vier como uma obrigação, os nossos apicultores vão estar tranquilos. Tira o apicultor da Escola de Apicultura não vai ter problema. Verdade. Tira o apicultor daquela zona de conforto, daquele... Vai ser profissional mesmo, vai ter que documentar mesmo. Documentar a origem do mel, tudo. E como é que o apicultor faz para saber se na colmeia dele tem esse besouro? Ele vai ver o besourinho andando, ele é pequenininho. Ele é um pouquinho maior que a varroa, é até confundido tem hora com a varroa, mas ele é um pouquinho maior que a varroa. Marronzinho também? Ele é pretinho. Pretinho. Você encontra 1, 2, 5, 10. Você está encontrando 1, 2, 5, ele 10. É o quê? Metade do grãozinho de arroz? Ele é do tamanho do grãozinho de arroz. Então ele é do tamanho do grãozinho de arroz, pretinho, redondinho. Tá. Aí, gente. Ele tá lá, 5, 10 besourinhos, é presença do etinatunida. É infestação? Não. Presença, né? Porque infestação é ele ter botado ovos. Se você abrir uma tampa de uma colmeia e você encontrar no fundo da colmeia aquele tanto de larvinha que você vê que não é larva de abelha, é larva de mosca mesmo, larva de besouro, você vai ver ali 50, 60, 70, 100 mil ovos no fundo da colmeia, aí a colmeia está com infestação. Fica branquinho no fundo A da colmeia. colmeia tem que incinerar. Não vale a pena. Porque aquele ovo ali ele vai ficar nidificado no favo, na colmeia, e vai ficar reproduzindo ali por anos. E como evitar esse bicho, professor? Simplesmente mantendo nutrição na colmeia, população alta, mantendo a abelha africanizada com o comportamento higiênico dela no máximo, que quando ela vê aquele excesso de ovo, ela limpa a colmeia e joga o ovo para fora. Começou a aparecer um bicho estranho, ela já vai ela bota para fora. A abelha africanizada ela é muito seletiva. Ela encontrou algo que não faz parte dela, ela põe para fora. Então o apicultor, que ele viu que uma colmeia ou outra está permitindo entrar aquele besouro, é sinal de que aquela colmeia não tem um comportamento defensivo suficiente. Se tem só a presença, tranquilo. Uhum. Mas levantou o quadro. É igual você encontrar varroa. Você encontra varroa em todas as colmeias. Encontrar varroa é uma coisa, infestação é outra. Você encontrar 5, 10 abelhas, 5, 10 larvas com presença de varroa, normal. Se eu tenho uma colmeia... Agora, se eu chego numa colmeia, abro uma colmeia, encontro ali, por exemplo, uma colmeia com 20 mil abelhas, encontro 40 mil varroas. É infestação. Tem 2 varroas para cada abelha. É infestação. Se eu tô se eu abro a minha colmeia, aí tem, se algumas colmeias minhas têm o besouro, mas eu tenho algumas colmeias muito fortes que não tem besouro de jeito nenhum. Eu posso trabalhar aquela genética? Deve. É a melhorando? genética do... São 5 pontos que a gente falou da rainha. Uhum. Procura a tua rainha com esses 5 pontos. Um deles é qual? Defensividade, comportamento higiênico, né? E aí cai naquela, pô, mas a abelha brava? É, meu amigo, a abelha brava. A abelha mansa é bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia não ataca nada. Você tem que lembrar que a tua abelha ela tem um comportamento de defesa. Ah, então como é que eu vou fazer para trabalhar? Roupa boa? Tem tanta roupa boa é ou não é? Dá para trabalhar numa boa.
É por aí, né, Jande? Caramba. Próximo bicho. Aranha. Aranha. Esse é bravo. Como é que funciona? Rapaz, eu lembro lá na Toca dos Blocos, que lá é uma piara, lá a propriedade é toda verde. Você teve lá, você viu. Conheci. O apiário ali é uma florestona na frente com a apiário de produção de própolis, e a apiário de produção de própolis ele tem que ficar sombreado, né? O apiário não fica em área aberta. Então eu sei que aquele tanto de aranha, exatamente no ponto de saída de voo das abelhas, acima da mata, né, que tem um clarão para ela poder sair. Naquela área do clarão é como se ela tivesse construído uma teia em tudo. Só que não era uma aranha. Eram umas 500, 600 aranhas. Nossa. Só no período de chuva também, que ela multiplica e nasce na época de chuva. Na seca ela não nasce. O ovo não eclode. O ovo fica hibernado. Começou a chover, o ovo eclode, a aranha sai. E no que saiu forma aquele tanto de teia. Então a gente olhava para a teia e encontrava aquele cemitério de abelha. Nossa. Que ela encostava na teia, grudava na teia, a formiga já chegava. A aranha já chegava, já mordia a abelha, já matava a abelha e ela morria paralisada. Era um prato cheio para as aranhas ali. Rapaz, é aquelas aranhas gordas. Né? Aqueles abdômen grandão, de tanto comer abelha. Eu tenho muito embaixo da telha. Aquelas casinhas branquinhas ali embaixo da ali telha. É terrível também. Mas aquela é pouquinha. Essa que pega na frente da colmeia é um trem assustador. E como é que faz para evitar esse bicho, então? Rapaz, você tem que pegar, todo mês você tem que pegar um galho alto e remoção manual. Remoção daquelas aranhas, né? Não e tem depois mágica, você né? leva para um ponto, joga álcool e ateia fogo. Tem que matar a aranha. Não é mágico, porque uma aranha daquela, rapaz, na hora que ela bota os ovos, nós estamos falando de 80, 100, 150 ovos. Então multiplica uma velocidade gigante. E com a abelha ainda com a hemolinfa ali toda, né? Dando alimentação abundante. Então tem que ter esse cuidado. E vai acontecer a aranha quando? No período de entre-safra. A maioria dos predadores vão atacar na entre-safra, que é quando o animal está fraco. O apicultor não alimenta, não cuida, o animal perde a capacidade de resistência, vem um predador e ataca. Vamos falar então dessa época de entre-safra. Quando a abelha está com fome, começa a aparecer a pilhagem. Tem abelha que ataca a abelha? Professor? Abelha que ataca a abelha. Quem que é? Você tem uma colmeia que ela está ali com nutrição, está bem alimentada, está bem nutrida. Proteína, xarope, promotor, forte, populosa, mas está com o mel armazenado. E tem uma outra a 600 metros dali, de um apicultor vizinho que é caixoteiro. Não alimenta, não cuida, não protege, não faz nada, trata a abelha com o maior desrespeito. A abelha está desesperada com fome. A rainha vai dar comando para sair um grupo de abelhas e ir até aquele enxame para poder atacar aquele enxame para poder roubar o mel dele. Apis ataca apis. A apis ataca a apis na fome. É uma pilhagem. Então. Na fome, meu amigo. Você mata o outro por comida. Isso não é da abelha, isso é de qualquer ser vivo. Qualquer bicho. Ser vivo. Qualquer bicho ele vai realmente chegar numa condição dessa. Então o apicultor tem que estar atento nisso. A abelha tem que receber alimentação. O principal cuidado que o apicultor tem que ter, você tem que entender, apicultor. Você tem que alimentar a tua abelha, porque é no ato de você alimentar a tua abelha que você vai conferir a ela resistência, é que você vai conferir a ela comportamento higiênico, capacidade de nutrição, é que ela vai estar nutrida. Está na entre-safra, tem que cuidar. Apicultor que não cuida, perde a abelha. E ele perde a abelha que o predador chega e ataca mesmo. Então, as medidas são alimentação, cuidado do seu enxame ficar sempre forte, equilibrado, reduzir o alvado. É isso aí. Limpeza do ambiente também, externo, limpeza do ambiente, e fundamental. Alimentador, né? Qual que é o melhor alimentador? Alimentador sempre aquele individual da colmeia. Não é aquele... Alimentador coletivo em período de entre-safra é fria. Porque vai também outros predadores, igual, por exemplo, a abelha irapuá. Formiga. Era o predador que eu falei que eu tinha falado já, que eu esqueci de falar. A irapuá e a abelha limão. A abelha caga fogo. Boa. Então, esses são predadores naturais também. A arapuá, a abelha limão, a caga-fogo. As sem ferrão. E aí você aplica alimentação coletiva. Quem que chega no coxo coletivo você primeiro? Alimentando todas as abelhas da região. E alimentando as predadoras das apis. Então, período de entre-safra, a alimentação é individual. Quando é que você usa alimentação coletiva? No manejo pré-safra. Passou de 30 colmeias do apiário, alimentação coletiva. Até 30 colmeias, alimentador ABS. Que é o alimentador indicado por método ser abelha. Uma vez eu peguei uma abelha limão pilhando uma apis nossa. Gente, mas a apis deu um couro na limão, porque era um enxame muito forte. E assim, vinha uma limão e vinha 3 apis, aquele voo lindo. Aí eu falei, Pedro, vamos ter que observar isso aqui, que está muito interessante. Rapidinho a limão foi embora. Terrível, terrível. Mas a nossa estava muito forte.
E são esses predadores, cara. São esses predadores. Então vamos lá. Tem uns predadores grandes aí. Vamos chegar nos grandes. Mas a gente podia deixar esses predadores grandes para um segundo episódio. Um segundo? O que vocês acham? Não, dá que é muito predador, cara. Mas eu acho que dá pra vamos só dos grandes aí, dar um podcast sozinho, hein? A gente falar de maneiras como o apicultor vai proteger, por exemplo, do tatu canastra. Do tamanduá bandeira. Tatu canastra é uma coisa... Então vamos fechar, da irara, do coati, do macaco. O último menor, a gente não falou dele ainda. São dois pequenininhos, a gente até começou a falar deles. Que são dois répteis, né? São, um réptil e um anfíbio. Um réptil e um anfíbio, desculpa. Um réptil e um anfíbio. Qual que é? Sapo e lagartixa. Sapo. O sapo eu falei do sapo, E né? lagartixa? A lagartixa é um problema também, porque a lagartixa chega na boca da colmeia, é igual besouro. A lagartixa chega na boca da colmeia, sobrou uma abelha lá, eu já vi um aluno prêmio relatar um problema da lagartixa que estava atrapalhando, sabe o quê? Captura. Porque a lagartixa chegava na porta da armadilha e ficava só para capturar aquela abelha batedora. Na hora que a batedora era atacada, e ele as outras batedoras falavam, vão para lá não que tem predador lá. E não entra. Ele não tinha captura, não conseguia ver captura. Tem que trocar a caixesca de lugar. A lagartinha lá, toda bonitinha lá. Mas no apiário, pode ter problema também da lagartixa na porta e a gente encontra demais. Encontra demais. Você levanta a telha da colmeia, sai uma lagartixa, sai um lagarto mesmo. É muito comum você ver isso. E ele tá comendo abelha. Você vai então atacar? Você vai tirar? Não, você não deve tirar. Por quê? Porque ele come besouro também. Ele come formiga. Então, tudo bem, ele come uma ou outra abelha, mas ele também vai atacar predadores das abelhas. Então é um animal que você não deve exterminar nem atacar. É melhor deixar. Ele não vai também ficar ali o tempo todo comendo. É diferente de outros predadores que ficam ali o tempo todo. Ele ficou ali, ele alimentou, ele foi embora dali. Ele viu que também, se a colmeia está mantendo a mesma característica das outras, de forte, de... Exatamente, ele vai embora. Exatamente, é isso aí. E sal e cal também ajuda, né? Sal e cal ajuda demais. Porque, todos esses predadores que rastejam é sal e cal. O sal e cal ele vai trazer uma imunidade total à colmeia? Não, ele vai dificultar. Tem gente que acha que vai aplicar sal e cal não vai ter problema nunca com a formiga. Vai ter. Ou então uma faixinha de 10 centímetros exatamente. Se a colmeia estiver fraca, desnutrida, pouca população, sem alimentação, sem nutrição, sem capacidade de defesa, não tem sal e cal que protege aquela abelha. O apicultor não está fazendo o principal, que é nutrir o enxame, no período de fome. Então redunda tudo na mesma questão, a alimentação. Precisa aplicar algum medicamento? Nada de medicamento para a abelha africanizada. A abelha africanizada, a única defesa que o apicultor ele vai ter que realizar é a partir da nutrição correta. Nutriu corretamente, não precisa aplicar medicamento. Se você não aplica medicamento, você não gera resíduo de medicamento no mel. Então você tem um mel limpo. É por isso que o Brasil tem característica de mel orgânico, que não tem resíduo de nada. Agora o apicultor não cuida da abelha, da doença, aplica remédio. Aplicou remédio, deu resíduo no mel. Deu resíduo no mel, como é que aquele mel vai ser classificado como orgânico? Então o apicultor ele prefere ir para aquilo que é considerado mais correto, seria, entre aspas, que é aplicar uma medicação, quando na realidade ele poderia estar trazendo nutrição à colmeia e dando condição da abelha se defender. Então é o que fica desse podcast hoje como lição mesmo para cada apicultor. Então ficou faltando aqui os grandes predadores. Os grandes predadores. Que são as aves e mamíferos. Exatamente. Predadores tá vendo de que abelhas, dá um segundo podcast? Parte 2. Então pode ter uma parte 2, então. Vocês vão querer uma parte 2? A gente já deixa para a próxima quinta, não é? Fechou então, professor. Já podemos gravar para a próxima quinta. E vai ficar bacana, hein? Maravilha. Vai ficar top demais. Então tá marcado. Valeu, Jandy. Essa Muito primeira bom. parte então foi os pequenos predadores. E agora vamos trabalhar os grandes predadores. E se vocês acharam que a gente falou muita besteira aqui, que não estava nada com nada, que não é nada disso, você tem alguma outra informação também sobre alguma outra patologia, alguma outra doença? Você que está aqui acompanhando a gente no YouTube, comenta aqui, deixa um comentário aqui, que a gente responde a você. A gente, de repente a gente traz até alguma ideia sua para a gente trazer para o próximo podcast, e a gente está trazendo aqui, né, Thiagão? É isso aí, professor. E se você gostou, já curte aí com a gente, aí, acompanha a bacaninha. A turma que não é inscrita no canal ainda, inscreve com a gente, né, Jandy? Instagram aí que tá bombando, hein, cara? Instagram tá crescendo demais, hein, cara? Indica pro pessoal. Gostou desse assunto, gostou desse episódio, desse podcast? Manda pra turma, manda pro colega de fazenda, pra aquele vizinho, pro seu tio, dono de propriedade rural. Encaminha o pessoal pra eles conhecerem também um pouquinho mais sobre apicultura. E você que tá no Spotify, só botar seu fonezinho de ouvido que toda quinta-feira a gente tá trazendo tudo pra chegar na superprodução. E superfaturamento com mel. Tamo junto, valeu, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau.